campeonato estadual é tratado como laboratório, como período de testes de preparação de uma equipe para a parte mais importante da temporada, chegou a hora de o Flamengo tirar conclusões, tomar decisões a partir dessas conclusões. E isso ficou mais claro ainda após o empate em 2-2 com o Resende, no estádio Newton Santos, em Engenhão, quando o Flamengo por muito pouco escapou de uma derrota para a equipe do interior, numa jornada muito infeliz do time, dos gols perdidos, e terrível, talvez a pior atuação do experiente goleiro Diego Alves com a camisa rubro-negra. Falaremos sobre tudo isso nesse vídeo com o patrocínio de Pro Electronic, parceira aqui do canal que nos apoia e fabricante do Smart Pro 4K, o aparelho que transforma o televisor convencional em Smart TV. Com o Smart Pro 4K você pode assistir todo o conteúdo do YouTube e obviamente também do nosso canal no seu televisor, assim como o Telecine, Netflix, Globoplay e vários outros aplicativos. E começou o carnaval de ofertas da Pro Electronic. Usando o código MCP, você continua tendo desconto sobre desconto. Ou seja, produtos que estão em promoção na loja Pro, cujo link você encontra aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você pode aplicar o cupom e receber mais um desconto e ainda pode parcelar os produtos em até 10 vezes sem juros, tá? É o carnaval de ofertas da Pro Electronic, que traz lançamentos como os cabos USB para celular Android e cabo Light com certificado da Apple para iPhone, telefone 4G com roteador, que te ajuda se você tiver dificuldade da recepção de sinal na sua residência, casa de praia, onde for, né, e você pode distribuir o sinal para até 8 aparelhos utilizando esse equipamento. Antena anfíbios para a sua televisão, antena interna e externa, ela amplifica o sinal, está com desconto, sai de R$ 99,90 por R$ 85,11 com a utilização do cupom MCP. Você confere também os lançamentos da linha Pro em sua nova linha de sensores de presença, né, aqui embaixo, acessando o site, a loja virtual da Pro Electronic. E não esqueça de utilizar o cupom MCP e aproveitar aí o carnaval de ofertas da Pro Electronic que apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. O jogo Flamengo e Resende foi, podemos dizer, o último jogo do Flamengo no estadual que pode ser encarado como teste. Porque o próximo jogo é contra o Vasco. Aí tem um clássico. Contra o clássico você tem uma responsabilidade maior. E depois as semifinais e eventualmente a decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. São os jogos que o Flamengo fará durante esse mês de março, que começa terça-feira, né? Estamos aí terminando fevereiro. E depois a Libertadores, o Brasileiro, tudo isso só a partir de abril. Então o período de testes acabou. Agora é hora do time brigar pelo tetracampeonato carioca. Não é o título mais importante do ano, mas há aí uma responsabilidade. Existe um momento em que o Fluminense tem 9 vitórias seguidas e vive um bom momento. Então já se estabelece aí uma disputa interessante, pelo menos com um dos grandes rivais do Clube Rubro-Negro no Rio de Janeiro. E essa partida contra o Resende, o que nós vimos, o velho problema que já acontecia em jogos nos tempos de Jorge Jesus, não na mesma escala, acentuando-se com a passagem de Domenech Torrente, Rogério Ceni e Renato Portaluppi. E agora continua com Paulo Souza. Os gols perdidos. O Flamengo é um time em campo, em alguns jogos, e esse contra o Resende foi assim, pedante. Por que pedante? Sabe aquele time que entra em campo, sabe que tecnicamente é muito melhor do que o seu adversário, e em geral o Flamengo é melhor do que seus adversários, porque tem um elenco muito forte, são raros os momentos em que ele se depara com uma equipe tão forte quanto a dele, como foi agora contra o Atlético Mineiro na Supercopa uma semana antes. Então, em alguns jogos como esse, contra uma equipe modesta, mas organizada, esforçada, que saía jogando organizadinha ali, tentando explorar as fragilidades do Flamengo, o time é pedante. Ele joga como se fosse vencer a qualquer momento. Então, é um toque a mais, é uma jogada mais rebuscada, é uma bola que dá para finalizar de primeira, mas aí tentam ajeitar, é a bola que dá para passar para o companheiro mais bem colocado, mas o cara tenta fazer ele mesmo a jogada do gol. E começou com a Arrascaeta no banco, preservado. O Flamengo começou com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. As chances foram criadas, mostrando que o sistema de jogo do Paulo Souza está funcionando. Porque o jogo fluiu, as chances foram criadas e o Resende não tinha tido nenhuma oportunidade, até que aos 26 minutos de partida, o goleiro Diego Alves cometeu uma falha absurda, grotesca na saída de gol. Aliás, o Diego Alves já falhou contra o Madureira na sua primeira partida nesse ano, falhou de novo nesse jogo, e falhou no segundo tempo, no segundo gol, né? Porque o Resende chegou a fazer 2-0. O Paulo Souza tirou o Pedro, colocou a Arrascaeta, colocou o Arão, sacou o João Gomes, que estava bem, mas até porque, imagino que tentando girar o elenco ali, né, para botar o João Gomes todos os jogos. O João Gomes tem sido o melhor jogador na função, mas talvez ele quisesse ali até preservar um pouco o garoto, que os jogos não são decisivos. Como tento entender a cabeça do técnico, me parece que é por aí.
Mas aí entrou o Arão, saiu também o Léo Pereira, entrou o Davi Luiz. O time piorou no segundo tempo com a entrada desses jogadores. Incrível, mas piorou. No primeiro tempo criava mais chances. Então um jogo modorrento, arrastado, pedante mesmo. Assim, como quem diz, a gente vai ganhar a qualquer momento mesmo. E o gol não saía, as chances eram perdidas. No primeiro tempo foram várias, no segundo nem tanto. E aí no final, vencia por 2-0 o Resende, o Flamengo conseguiu até o empate, num gol da Arrascaeta, num erro ali de marcação do time do interior do estado, e depois num pênalti tolo cometido em cima do Rodinei. Era só cercar o Rodinei, já com o homem expulso, né? A arbitragem até acertou. O Flamengo chegou ao empate, até poderia ter virado o jogo, porque a disparidade técnica é muito grande. Mas como o Flamengo consegue fazer um jogo tão difícil contra o Resende, criando tantas chances de gol? Porque o Flamengo acha que vence quando quer. E essa é a questão da fome que o Paulo Sousa voltou a citar. Falou depois do jogo contra o Atlético, falou de novo. Ou seja, define o jogo, define a jogada, faça um gol. Mas sempre tem um algo mais. Esse é um antigo problema que precisa de uma solução. A história de vaiar jogador, tudo no meio do jogo, eu acho uma certa bobagem, bola rolando você vaiar. Mas, por outro lado, existe um outro aspecto que não pode ser ignorado, que é o fato de o Flamengo já não ter mais tanto crédito com a sua torcida. Aqueles créditos dos títulos de 19 e 20, eles se esvaíram em 2021 com 3 fracassos consecutivos em Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores da América. Ou seja, o Flamengo não ganhou títulos importantes no ano passado, decepcionou a sua torcida, protagonizou alguns papelões até, e com isso o que aconteceu? O Flamengo simplesmente, ele hoje tem uma torcida que está cobrando ainda mais. Acho um exagero vaiar o Gabigol, xingar o Gabigol, acho uma bobagem tremenda. Acho que não é para tanto. Mas a vaia do torcedor ela é pertinente, porque ele está pagando ingresso, está vendo um time que não está entregando aquilo que se espera dele. E para vencer o Resende, convenhamos com o time que começou o jogo, era perfeitamente possível, desde que houvesse ali um pouco mais de capricho, objetividade, até de seriedade em algumas jogadas, em que você percebe que o gol não sai porque é um toquinho a mais. Houve um contra-ataque no final do primeiro tempo, que era só o Gabigol bater de primeira, fazer o gol, dominou, perdeu. O Pedro cabeçou a bola na trave, voltou para ele, tentou resolver sozinho, o Gabriel estava solto, livre para receber o passe. Teve bola que ele recebeu, tinha opção do passe, tentou chutar de qualquer maneira, chutou em cima da marcação. Bruno Henrique entrou cara a cara com o goleiro, bateu na saída, chutou para fora. Então foram chances claras que foram desperdiçadas por um time que não entendeu ainda aquilo que o seu técnico quer. Isso é uma coisa muito importante. É necessário que o período de teste está acabando. Acho também que o Paulo Sousa tem que chegar nesse momento, definir uma espinha dorsal e aí fazer algumas alterações pontuais. Já está passando da hora de fazer tantas experiências sem definir qual é a sua ideia central do time, não dos 11 titulares, que isso não vai existir. Ele vai mudar pelo perfil de técnico que tem com frequência. Mas foi uma partida, uma atuação, um resultado muito conectados à postura inadequada do time em campo. Não, entendo que não vai jogar uma partida como essa como se fosse a da semana anterior, motivadíssimo contra o Atlético ou até contra o Botafogo, pela tradição da rivalidade. É um jogo que gera uma certa preguicinha, pode até ser. Não é aquele tesão todo de jogar contra o Resende do que seria contra outros adversários. Mas pelo menos com um pouco mais de seriedade, tentando fazer o resultado. Como ele disse, primeiro faz o resultado, depois pensa no carnaval. E o Flamengo fez ao contrário. Esse time tem muitos jogadores maduros, experientes, e esse comportamento, essa postura não me parece compatível. E aí entra um capítulo à parte que é o Diego Alves. Como eu disse, falhou contra o Madureira, falhou 2 vezes contra o Resende. Será que chegou o ocaso do goleiro? Porque o que justificaria hoje você pedir o Diego Alves escalado no próximo jogo do Flamengo contra o Vasco? Seria uma mera aposta. Vamos ver se nesse jogo ele volta a jogar bem. Porque se o Hugo falhou contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, o Diego Alves falhou mais ainda. E falhas bem grotescas para um goleiro da sua qualidade. E aí fica de fato essa dúvida, porque o ocaso de na carreira de um jogador de futebol, ele chega sem avisar. Você não sabe quando vai ser. Não dá para prever quando o jogador vai descer tecnicamente de nível a ponto de não conseguir mais jogar profissionalmente. Ou pelo menos não conseguir jogar no nível que apresentava antes. Isso é às vezes repentino. Então fica a dúvida, né? E isso não é vergonha nenhuma, não é uma crítica veemente ao jogador, pelo contrário, é uma pergunta, uma dúvida que fica no ar. Porque esse não é o Diego Alves falhando dessa maneira. Não, ele é um goleiro de um nível muito acima disso. Esses erros não são compatíveis com o Diego Alves. Então a dúvida fica sendo se o Diego Alves ainda pode ser Diego Alves ou se ele já não é mais, por conta da idade, da reta final de carreira, e que eventualmente os reflexos não são mais os mesmos, a parte física começa a comprometer, e o jogador não consegue ter o mesmo desempenho. Isso acontece com todos, gente. Todos os atletas. Todos, sem exceção. Se não fosse assim, o Pelé estava jogando até hoje. Não tem como. Não tem como. Acontece com todos nós, até para quem não é atleta. O que você conseguir fazer antes, você de repente não consegue fazer mais.
Você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. E no futebol, quando você depende do corpo, fica mais difícil ainda. Então essa é a dúvida e tem que haver uma avaliação para que o Flamengo resolva essa situação. Porque nesse momento, o Flamengo não tem goleiro. O Diego Alves não se apresenta como, nesse momento, o cara capaz de segurar essa bucha, né, de ser ali o cara para ser o titular do Flamengo nesse momento, tanta cobrança, por conta das falhas dos jogadores na posição. E o Hugo também não mostrou até hoje estar preparado para ser o goleiro titular do Flamengo, tais as oportunidades que teve e as falhas que cometeu. Então, período de testes me parece que está chegando ao final. É hora de conclusões e de decisões dos dirigentes, do mercado, buscando reforçar o time naquilo que for mais urgente, e do técnico com relação à ideia de jogo, os seus jogadores principais e aqueles que vão circular mais da equipe, mudar dentro de um caminho que ele queira seguir, porque vão se aproximando os jogos mais importantes, onde a cobrança será, nos quais a cobrança será bem maior. Detalhe. Lembrando mais uma vez que esse vídeo tem o patrocínio, o apoio da Pro Electronic. Use o cupom MCP acessando a loja virtual da Pro Electronic no link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Lá você pode encontrar produtos com desconto em cima de desconto. Ou seja, está em promoção, colocou lá MCP para ter mais um desconto. O Smart Pro 4K, o telefone 4G com roteador, os cabos para telefone celular Android e iOS, com certificado da Apple, tudo produto com garantia. Você vai lá, confere e aproveita os preços e os descontos para aqueles que acompanham aqui o nosso trabalho no youtube.com/Mauro César. Também, lógico, sempre destacando aqui as peças promocionais do canal, que servem para divulgar o nosso trabalho. No Use 360, a caneca 360, lá você encontra as camisetas e as canecas do canal promocionais, onde você encontra aí os nossos bordões, nossas frases e tudo mais. É uma maneira de você divulgar o nosso trabalho, expandir um pouco o nosso trabalho para que as pessoas conheçam, né? De apoiar o trabalho que a gente faz aqui de jornalismo independente no YouTube. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo, disponível para todos aqueles que tenham interesse no assunto, sejam futuros jornalistas, estudantes ou já formados, ou não, pessoas que apenas têm interesse no assunto. Ali nós compartilhamos um pouco da experiência acumulada em quase 4 décadas de profissão. E o nosso clube de membros sempre preparado para trazer a você vídeos exclusivos, vídeos em primeira mão, lives específicas para os membros, que são as lives mesa redonda, todo mês tem uma, a gente bate um papo de vídeo e tela com os membros do canal, é sempre uma conversa muito bacana, live do mês de fevereiro, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, se você não conhece, acesse, eu acho que você vai gostar. E claro, descontos de vários produtos também da Pro Electronic, como também produtos, camisetas, né, da Casual Futebol, camisetas da Camisa 14 e muito mais. Então você encontra tudo isso quando você se torna membro do canal, e também é uma maneira de você apoiar o nosso jornalismo independente aqui no youtube.com/Mauro César. Tá? Voltaremos com as lives nessa semana, tá? Até explicando, não tivemos live nesse domingo, não foi possível por uma questão que me impossibilitou de fazer a live, mas estaremos voltando aí com as lives na semana agora que começa, e no final de semana também, com o Vasco Flamengo, e com tudo que vai acontecendo aí durante essa semana de futebol, com os estaduais entrando em reta final. Teremos aí Libertadores da América, tem também aproximação aí de Liga dos Campeões na outra semana, muita coisa acontecendo. Tá legal? É isso aí, valeu, saudações.